Boa noite a todos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa grandemente. Nós estamos aqui em mais um NP, mais um Nisso Pensai. E eu gostaria de falar algo com vocês. Vou tirar um pouco de lado aqui. Eu gostaria de falar algo com vocês porque muitas pessoas me perguntam às vezes sobre desenvolvimento pessoal, sobre tratar alguns assuntos. E não tem como, eu não consigo trazer algo que não seja respaldado na palavra, porque a minha base é a palavra. Então, às vezes, nós nos perguntamos assim, tá, vai falar sobre desenvolvimento pessoal? Vai falar sobre dinheiro? Vai falar sobre tudo? Sim, eu trato sobre qualquer assunto com você. Só que eu quero que você entenda uma coisa. O NP é um ministério que foi gerado para a igreja, foi gerado para as pessoas que realmente entenderam algo. Entenderam que eles têm Deus na vida deles, entenderam que Deus é real, mas eles precisam desenvolver as áreas da vida deles. Então eu não consigo fugir da base que é a palavra, eu não consigo fugir da base que é Bíblia. E é por isso que eu gostaria de falar para vocês mais uma vez o que é NP. O NP é um ministério que Deus plantou em nossos corações, no intuito de trazer entendimento, no intuito de trazer profundidade, de criar raízes profundas na palavra de Deus. Que você venha entender que a Bíblia não é para falar somente do espiritual. A Bíblia não é um livro que só fala de oração. A Bíblia é um livro que fala sobre todas as coisas, sobre tudo. Tudo que você quiser existe na Bíblia. Qualquer resposta para a tua vida existe na Bíblia. E o meu intuito aqui hoje é trazer dentro da Bíblia uma resposta para algo que você precisa hoje. E eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho a certeza que aquilo que nós iremos tratar aqui hoje vai ser de grande valia para a tua vida, vai ser algo que vai transformar realmente a tua vida. E eu gostaria muito que antes de você ficar aí somente ouvindo essa palavra, ficar ouvindo somente esse vídeo, por favor, vai aí no vídeo, aí embaixo aí, aperta em compartilhar, aperta aí no joinha aí, clica aí, nos ajuda a compartilhar essa live, nos ajuda a compartilhar esse trabalho, esse projeto. E eu quero que você entenda que muito mais nós iremos fazer. Nós estamos organizando aqui para que nós venhamos a melhorar cada vez mais e nós teremos algumas reuniões separadas de quarta. E nós estamos aí para iniciar uma reunião de sábado também. E eu tenho certeza que essa reunião de sábado vai ser algo poderoso, porque nós estaremos unidos aqui e nós teremos meio que uma imersão aqui. Embora eu acho que uma imersão teria que ser o dia inteiro, mas pelo menos aí nós iremos separar umas 3 horas no sábado para cavar em alguns assuntos, para tocar realmente no presencial e não somente no online, ok? Então eu gostaria muito que você nos ajudasse aí. Se você não puder ajudar de alguma forma, compartilhar, se você não gosta, por favor, ora por nós, já está de excelente tamanho. Porque o nosso intuito aqui de verdade não é enriquecer, o nosso intuito aqui de verdade não é ganhar dinheiro ou tirar proveito do que nós estamos fazendo aqui. O nosso intuito aqui é poder abençoar a tua vida, é poder trazer entendimento para a tua casa, é poder te favorecer de alguma forma, te ajudar de alguma forma. E eu já tenho tido muitos relatos de pessoas que têm sido abençoadas por essas lives. E eu gostaria muito que, se você foi tocado de alguma forma também, por favor, coloca aí para nós aí, envia lá, pode ser no particular, pode ser no direct. Envia para nós aí o que Deus falou com você, o que tem acontecido na tua vida, se tem sido bênção para você, se precisa melhorar algo, se tem algo que você quer que melhore, que você poderia dar uma opinião, eu estou aqui para ouvir a sua opinião, porque nós estamos aqui para ajudar, para favorecer, para somar com você, ok? Então, por favor, nos ajuda aí. E hoje, por mais que nós não iremos tratar sobre alguns assuntos aí que a maioria das pessoas querem saber às vezes, que é dinheiro, que é essas coisas, eu quero falar hoje sobre maturidade emocional. Eu quero falar aqui hoje sobre você realmente ter uma vida emocional estável. E não tem como você ter uma vida emocional estável se você não aprender alguns princípios que nós iremos trabalhar aqui hoje, ok? Então eu gostaria, por favor, pega água para mim. Minha boca já está seca aqui. Então eu gostaria hoje de usar e de realmente focar um pouco na palavra.
focar um pouco aqui com você e eu peço muito que você nos ajude aí, tá bom? Se você puder abrir aí na sua casa, se você puder abrir aqui, por favor, abra a Bíblia comigo aí em Efésios, no livro de Efésios, Efésios capítulo 6. Irmãos, Efésios é um livro muito poderoso. Eu aconselho você a mergulhar em Efésios. É um livro pequeno, 6 capítulos somente, mas traz uma bagagem poderosa de Deus, traz uma profundidade grande demais sobre aquilo que Deus está fazendo e sobre o propósito, principalmente o propósito eterno de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre o propósito eterno de Deus, nós temos lá no canal do YouTube NP Academy 4.8. Nós temos lá algumas lives e tem uma live, na verdade 3 lives ou 4, se eu não me engano, que são poderosas, que falam sobre as 3 esferas do Evangelho. E ali fala sobre muita coisa profunda que a igreja precisa entender, que nós como igreja precisamos aprender. Então vai lá, tá bom? Mas eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 6. E eu gostaria de ler com vocês aqui, no versículo 10 em diante, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, ó, acompanha comigo aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode ficar à vontade aí. Nós iremos voltar um pouco aqui, às vezes, nessa palavra. Nós iremos estar voltando aqui em alguns pontos. Mas eu gostaria de falar hoje sobre maturidade emocional. E como que nós identificamos alguém que é maduro emocionalmente e alguém que não é? A pessoa madura emocionalmente, ela não oscila demais. Ela não é uma pessoa de altos e baixos. O que é uma pessoa de altos e baixos? A pessoa de altos e baixos, ela é que nem um vento. Se o vento vai para a direita, ela vai para a direita. Se o vento vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Ou seja, você fala com a pessoa hoje e a pessoa está bem. Você fala, como que está a tua vida? Não, está mil maravilha, está maravilhosa, a minha vida está indo. No outro dia você chega nela, ela já está com uma vida destruída. Já não está tendo paz, já não está tendo alegria. E aí nós vemos pessoas que elas oscilam demais. E a pessoa que ela tem maturidade emocional, ela é uma pessoa instável emocionalmente. Ah, mas você não passa por momentos difíceis? Passamos. Você não passa por momentos de frustrações? Muitas frustrações. Demais. Só que a diferença entre uma pessoa que ela é emocionalmente estável, que ela é madura, e a pessoa que não é que a pessoa madura, ela consegue lidar com as emoções. Ela consegue lidar principalmente com as suas reações. Lembra? Eu já falei sobre isso muitas vezes. E emocionalmente, a pessoa que ela é forte emocionalmente, não é uma pessoa que ela aprendeu a controlar as emoções, porque você não consegue controlar as suas emoções. Ponto. Não tem como controlar emoções. Eu não consigo controlar, evitar de ter raiva, evitar de alguma forma me frustrar. Isso é impossível, porque emoções você não controla. A pessoa que tenta controlar a emoção, ela vai se frustrar. A pessoa que tenta controlar suas emoções, mais cedo ou mais tarde, ela vai desabar. Porque você não tem capacidade de controlar as emoções. E eu gosto muito de usar uma frase que diz o seguinte: é impossível
você impedir os pássaros de sobrevoarem a tua cabeça. É impossível. Você está andando na rua, passa uma pomba, você está andando na rua, passa os pássaros, você não consegue controlar isso. Mas você consegue sim impedir com que eles façam ninhos na sua cabeça. Então, para que nós venhamos a entender o que é controlar realmente e ser estável emocionalmente, é a pessoa que ela entende que ela não consegue controlar as emoções, mas é uma pessoa que ela aprendeu a não deixar as emoções dominarem a sua vida, a não deixar as circunstâncias dominarem a tua vida. E nós precisamos compreender que isso é algo poderoso. Porque se você aprender a controlar as suas reações diante das circunstâncias, você vai ser uma pessoa forte. Você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. E eu gostaria de usar o texto que nós acabamos de ler para falar justamente sobre isso. Para que você entenda que por mais que você pode ouvir coaches, que você pode ouvir mentores, que você pode ouvir 1000 pessoas aí por fora, a base de tudo ainda continua sendo a palavra. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Na verdade, eu acho que nada é por acaso, né? Eu creio que Deus, ele trata o nosso coração, Deus, ele nos traz algumas coisas. E por que Deus nos trouxe isso hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo de estabilidade. Nós estamos vivendo um tempo onde o Brasil, nessas eleições, foi dividido. Está dividido. Nós estamos vendo a metade da população brasileira apoiando um candidato e a outra metade apoiando o outro. Independente de quem você votou, eu tenho o meu candidato e eu tenho a pessoa que eu votei. Mas você é livre para votar em quem você quiser. Não importa. Eu não vim aqui discutir quem ganhou a eleição ou quem perdeu. Eu não vim aqui discutir quem é bom e quem é ruim. Eu tenho o meu candidato. Você pode ter o seu, independente. Mas eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E ele é poderoso para vencer, para destruir as fortalezas. E eu quero que você entenda. Não é Bolsonaro e nem Lula. Quem é? O evangelho é o poder de Deus. Ponto. Eu não vim aqui falar de um candidato ou de outro. Eu não vim aqui apoiar um e não apoiar outro. Eu vim aqui apoiar um candidato que sempre vai ser o meu preferido. E ele nunca vai deixar de ser. E o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o meu candidato. Esse é o meu Senhor. Esse é aquela pessoa que eu defino a minha vida, que eu confio por completo. Nenhum outro é maior do que ele para mim. Então, por mais que eu possa votar em direita, que eu possa votar em esquerda, não importa. Existe um Deus que está no centro de todas as coisas. E ele é poderoso e maior do que tudo. E eu quero chamar sua atenção para que você aprenda que uma das maiores ferramentas e algo que você precisa aprender a fazer é: você precisa aprender a canalizar a sua energia. O que é canalizar energia? Todos nós nascemos e todos nós temos um tanto de energia. Imagina um celular, tá bom? Vamos pegar um exemplo bem básico. Imagina um celular. Quando você coloca o celular para carregar na tomada de noite, você pega de manhã, normalmente a bateria dele está em 100%. Tem celulares aí que acaba logo daqui de 1 hora, já acabou a bateria. Esses iPhone da vida aí, eu nem falo nada. É brincadeira. Mas quando você coloca o seu celular para carregar, ele fica com um tanto de energia de manhã. Então você tirou o seu celular da energia e você tem um celular carregado 100% nas suas mãos. Só que no decorrer do dia, a bateria do seu celular vai sendo dividida, vai sendo roubada, ou vai se esgotando. Só que você tem uma escolha. Ou você canaliza a energia do seu celular para um objetivo, para um aplicativo ou para outro. Você escolhe. Então tem pessoas que gastam a energia do seu celular inteira vendo vídeos na internet. Legal, maravilhoso isso. Só que você está gastando a energia ali. Se você precisar usar a energia para outra coisa, talvez você não vai conseguir usar porque você gastou toda a energia assistindo vídeos. Assim é a nossa vida. Eu acordo todos os dias, pelo menos a pessoa que conseguiu dormir legal e conseguiu ali descansar,
ela acorda com 100% da sua energia. E essa energia, quando eu falo, é física, emocional, espiritual. Tudo isso tem a ver com energia. Tudo é energia. Então você acordou hoje de manhã, dia 2 de novembro. Novembro, né? Dia de finados, dia 2 de novembro hoje. Você acordou com 100% da sua energia. Talvez hoje, no momento que você está vendo essa live, agora é 7h30, 8 horas mais ou menos. No momento que você está vendo essa live, talvez a sua energia esteja em 20% para acabar. Talvez você já está com sono agora. Talvez você já está capengando de sono. Por quê? Porque você gastou toda a sua energia no decorrer do seu dia. Ok? Agora eu quero que você entenda. Nós precisamos aprender. Lembra que eu falei que você não pode controlar as emoções, mas você pode controlar as reações? E as reações têm a ver com o lugar onde você deposita a sua energia. Existem pessoas hoje, dia de finados, é um dia muito triste para muita gente. Para muita gente. Eu lembro a minha avó, eu não tenho esse hábito. Hoje eu não fui no cemitério visitar os entes queridos que morreram, não. Mas eu lembro que minha avó, quando nós éramos crianças, todo dia de finados era sagrado. Todo mundo se juntava, todos os carros, e nós íamos todos nós para o cemitério, para passar um tempo ali, para limpar as lápides, para chorar, para lembrar daqueles que partiram. E esse dia é um dia muito triste para muita gente. E a maioria das pessoas nesse dia gastam as suas energias ou focam as suas energias indo num cemitério, lembrar de pessoas que já partiram. E eu não estou falando nada contra isso. Eu só estou dando exemplos. Então, hoje, teve pessoas que já estão cansadas hoje. Esse momento, elas já estão exaustas, estão querendo ir dormir. Por quê? Porque elas gastaram toda a sua energia chorando, gastaram toda a sua energia se lamentando, gastaram toda a sua energia prestando homenagem para os entes queridos, e amém. Mas elas escolheram essa energia. Agora, eu tenho uma escolha todos os dias, seja amanhã, seja depois. Todos os dias eu tenho uma escolha de gastar energia em algum lugar ou em outro. A questão é, pessoas emocionalmente fortes são pessoas que aprenderam a canalizar suas energias em lugares certos. Pessoas que elas são emocionalmente fortes e produtivas são pessoas que aprenderam a canalizar energia em lugares certos. E se você não aprender a administrar a energia que você tem, você não vai conseguir suprir a demanda do teu coração. Você não vai conseguir vencer em algumas áreas. E talvez você vai se sentir frustrado mais cedo ou mais tarde. E é falando sobre isso que eu quero que você entenda. Hoje nós estamos em um cenário dividido. E nós temos duas escolhas. Ou eu olho para aquilo que deu errado e aquilo que está dando errado na minha vida, e eu fico me lamentando, abrindo a minha boca para reclamar, ou chorando, pegando pessoas que estão perto de mim e ficar reclamando da vida, daquilo que deu errado, do candidato que não foi eleito. Ou eu faço isso, ou eu aprendo a focar naquilo que realmente é importante. E o que é importante? Repita comigo assim, ó. O importante, repita comigo, o importante é tudo aquilo que está no meu controle. Ponto. O que é que está no teu controle? Aí que eu quero que você entenda. Presta atenção nisso. Se o candidato A ou B ganhou, se algo deu errado na minha vida ou não, ok? O que está no meu controle? Você se lamentar porque o Brasil, o candidato que você votou não venceu. Você se lamentar, reclamar, ficar triste, isso vai mudar alguma coisa na tua vida? Seja sincero. Vai mudar alguma coisa na tua vida hoje? Você tem poder de voltar no tempo e mudar as eleições? Você tem poder de alguma forma de fazer algo agora para transformar suas eleições? Você tem esse poder? Ah, mas o povo se unir, o povo vai vencer. Com certeza, eu tenho certeza disso. Só que eu quero que você entenda, ainda que o povo se una, ainda não está no meu controle se vai acontecer ou não. Não sou eu que defino isso.
Não sou eu que vou definir essa situação. Então eu quero que você entenda. O que está no teu controle hoje? O que está no teu controle é o que você pode fazer agora. É o que você pode pensar agora. É o que você pode falar agora. É o que você pode agir agora. Isso está no teu controle. E você tem uma escolha. Ou você age para algo que vai agregar algo na tua vida, que vai te ajudar, ou você gasta essa energia poderosa que você tem para se lamentar dos problemas, para reclamar das situações, para chorar. Isso é uma escolha que você tem. Só que eu quero te apontar. Eu não vim aqui somente falar de problemas. Eu quero te apontar a solução para isso. Ok? E eu gostaria muito de pegar ponto por ponto dessa palavra que nós lemos. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Eu quero te orientar. Aonde gastar a sua energia? Aonde você pode realmente ser bem sucedido? E eu quero que você entenda. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fala assim, ó. No demais, presta atenção nisso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que coisa interessante. Deus está nos dirigindo aqui hoje. E Ele está falando para nós assim, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como assim? Como assim? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho uma escolha de ficar me lamentando. Mas eu, Everton, eu escolhi algo. Se não saiu como eu planejei, eu ainda acredito em Deus. Que por mais que as coisas saíram do meu controle, tudo ainda continua no controle dele. Então eu tenho uma escolha. Ou eu me lamento por aquilo que deu errado, ou eu confio na soberania de Deus e na força do seu poder e acredito de todo o meu coração, e isso é algo que eu carrego, que ele ainda está no controle de tudo. Essa é a opção que eu tenho. Eu achei fantástico uma frase que eu já tinha ouvido há algum tempo e de novo agora nesses momentos aparece algumas coisas na internet, eu acho muito lindo, que diz o seguinte, e é uma realidade. Eu li o último capítulo da Bíblia. E no último capítulo da Bíblia, irmão, Deus ele vence. Deus ele vence, a igreja vence, o Senhor ele vence. Então, enquanto não chegou o último capítulo, eu ainda acredito que ele está no controle. Não importa se saiu como eu queria ou não. Deus tem poder acima de qualquer coisa para sustentar a minha vida e a tua vida. E eu quero que você entenda. O Brasil foi roubado, a nossa nação foi prejudicada demais. Tudo que nós vimos aí, corrupção e tudo isso que nós passamos, é algo ruim, é algo que muitas vezes me frustra? Sim, com certeza. Eu não estou apoiando, eu não estou passando um pano sobre o que está acontecendo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós vivemos até agora, eu estou com 31, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas eu estou 31 anos e eu passei por vários governos. E Deus me sustentou. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor tem te guardado. Então não é o governo A, o governo B que vai mudar minha vida. O que transforma a minha vida é Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Ponto. Eu não apoio a minha vida naquilo que eu estou vendo, eu estou apoiando a minha vida naquilo que eu creio. E o Evangelho é o poder de Deus. Então, no demais, ele está falando o seguinte, ei, acima de todas as coisas, apoie a tua vida no Senhor e creia na força do poder dele. E ele é soberano sobre todas as coisas. Ok? Isso é uma chave que eu quero que você entenda, para que você vença esse período. E aí ele vai dizendo o seguinte, aí ele fala uma coisa, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra o sangue e contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu quero que vocês entendam uma coisa, outra coisa muito importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Presta muita atenção no que eu quero falar.
Aqui o Senhor está nos pedindo para nos revestir da armadura de Deus. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouco. Mas uma das coisas que Ele está nos falando é: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e as potestades, e os demônios, e tudo aquilo que habita nas regiões celestiais, que é contra a palavra de Deus. A nossa luta é contra esses. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje muito nós estamos vendo luta entre carne e sangue. Ou seja, a direita lutando contra a esquerda lutando contra a direita, petista lutando contra os bolsonaristas. E aí você vê famílias sendo divididas. Aí você vê pai abandonando filho, muitas vezes por causa de política. Assim como também por causa de religião. Assim como também por causa de futebol. E você vê pessoas brigando umas com as outras, lutando umas com as outras, por causa de tudo isso. E eu quero que você entenda uma coisa: a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A palavra de Deus está falando isso. Crente, a palavra de Deus está dizendo isso. Não é eu que estou falando. Não é tempo de você ficar lutando por política, mas é tempo de você lutar sim contra aquilo que está por trás da política. Porque muito maior e muito mais perigoso do que Lula, do que Bolsonaro, de qualquer outra coisa, é os espíritos que estão por trás de tudo isso que você está vendo. Existe um cenário espiritual por trás de tudo que você está vendo. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir, ele veio para atrapalhar. O ladrão veio para fazer isso. E se você não entende o que está por trás, existe um sistema. E esse sistema é quem governa tudo que você está vendo aqui. E qual é a única alternativa para vencer esse sistema? A única coisa poderosa para vencer esse quadro, esse tudo que nós estamos vendo, é a igreja. O evangelho é o poder de Deus. É só o evangelho que é poderoso para vencer. É só o evangelho que é poderoso para vencer o sistema. Então eu quero que você entenda. A situação atual que você está vivendo pode ou não influenciar a tua vida. Pode ou não. Por que pode ou não? Porque quem define isso não é Bolsonaro, não é Lula. Quem define isso é você. Porque mesmo em meio à crise, mesmo nos momentos difíceis, você ainda pode prosperar. Mesmo no momento onde tudo está dando errado, onde o governo não é favorável, você ainda pode prosperar. Porque você não depende do governo, você depende de Deus. Se você crê, Ele é o poder que você precisa. Ele é o poder que você precisa se apoiar. Não é Bolsonaro, não é Lula, é Deus. E é por isso que eu quero que você entenda. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos disso. Abraão, ele prosperou no deserto. José, um escravo em meio ao Egito, não tinha nada, se tornou governador do Egito. O Egito, no momento de crise, se tornou a maior potência do mundo. No momento mais difícil. Por quê? Porque ao invés de gastar o tempo reclamando, José, ao invés de gastar o tempo se lamentando da vida, ele se dedicou a Deus e a cumprir a palavra de Deus. E o Senhor o exaltou. Então quem define se a sua vida vai ser boa daqui para frente ou não, não é o governo, mas é o quanto você é emocionalmente forte e espiritualmente edificado em Deus. É isso que define. Porque nós não somos mais desse mundo. A palavra de Deus fala que eu já não sou mais desse mundo. O meu governo não é mais a terra, o meu governo é celestial. Eu sou simplesmente mais um embaixador de Cristo na terra. Estamos aqui de passagem. Ah, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar de braço cruzado? Não. Eu vou fazer tudo o que for possível. Eu vou fazer tudo o que for necessário para que essa terra, para que o meu país, para que a minha cidade prospere. Eu vou fazer. Só que o meu apoio não está na minha cidade. O meu apoio não está no governo. O meu apoio está em Jesus Cristo. Ele é minha base. Ele é o poder de Deus. Ele é o meu evangelho. Amém, igreja? E eu quero que você entenda isso, porque aqui, agora eu quero te dar um conselho poderoso que a maioria das pessoas leem, mas não entendem. O quê?
Aqui nós iremos falar agora sobre a armadura de Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas falando de armadura, falando sobre, se reveste da armadura, e nós achamos que a armadura de Deus é simplesmente algo, a armadura verdadeira ali, de você colocar algo, de você vestir algo, e aqui é figurativo. E eu quero bater em cada ponto com você aqui. Eu quero encerrar com vocês falando sobre isso. Ok? No versículo 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Presta atenção nisso. O Senhor está nos dando uma direção. Qual? Ele pede para nós, toma toda a armadura de Deus. Fala comigo, toda. Não é uma parte, é tudo. Tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. Presta atenção em algo. Às vezes nós achamos que a guerra que nós estamos vivendo é uma guerra onde nós vamos ser vencedor em todas as áreas, em todo lugar, em todo momento. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ser vencedor pela palavra de Deus não é quando nós ganhamos algo somente, mas é quando você resiste. É quando você permanece. O maior segredo de uma pessoa que venceu, presta atenção nisso. Toda pessoa que venceu em todas as áreas, uma pessoa bem-sucedida hoje, qualquer pessoa, pensa aí, Silvio Santos, qualquer pessoa bem-sucedida na Terra, essa pessoa só é bem-sucedida porque ela aprendeu a resistir. Toda pessoa que aprende a resistir, ela vence. E o que é resistir? Resistir é você permanecer firme, mesmo quando tudo está dando errado. Resistir é você continuar defendendo um ideal e algo que você acredita como certo, mesmo que tudo ao seu redor diga para você abandonar. Isso é permanecer. E a palavra de Deus fala que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel, está falando, aquele que resistir até o fim vai vencer. Aquele que permanecer firme até o fim vai vencer. E quando fala de resistir, não está falando somente de eu estar voando, de eu estar correndo, mas está falando muitas vezes, ainda que eu esteja prostrado e caído, ainda que eu não tenha mais forças, se eu resistir, eu vou vencer. O que define se você vai ganhar na tua vida é se você resiste. A palavra de Deus fala o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá. O que faz eu vencer o pecado? O que faz eu vencer o pecado, irmão, não é se eu hoje ganhei, mas é se eu permaneço firme amanhã também. É se eu continuo resistindo amanhã e depois de amanhã. É se eu continuo firmado em Cristo. E é isso que faz eu vencer. E para isso você precisa entender uma coisa. Você precisa entender o que é a armadura de Deus. Porque a armadura, ela serve para quê? Para que serve uma armadura, irmão? Quem lembra daquelas armaduras na Idade Média, dos cavaleiros? Para que serve um colete de um policial hoje? Para a bala não acertar ele, para proteger. Ou seja, a armadura serve como proteção. Então, quando a palavra de Deus fala de armadura, ele não está falando de armadura para que você guerreia e vença somente. Mas ele está falando, ei, revista da armadura, porque a armadura vai te ajudar a resistir. A armadura serve para você levar pancada. E mesmo levando pancada, você ainda continua firme. Então a armadura serve como proteção. Amém? Muda um pouco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você entender que a armadura serve como proteção, você vai entender que não tem como vencer se você não estiver firmado com essa armadura. E aqui está nos ensinando o seguinte: o que é a armadura? Pergunta para mim aí, o que é a armadura? Vamos ler aqui, versículo 14, diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Duas coisas. Ele está nos ensinando o seguinte: você precisa estar firme, ou seja, você precisa resistir.
como? Na verdade e na justiça. E ele fala sobre verdade como um manto que você veste. Ele fala sobre justiça como um manto que você veste, como uma couraça que você coloca. E o que é a verdade? Ele fala o seguinte: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, ou seja, carregado nas suas costas, colocado sobre vocês a verdade e vestida a couraça da justiça. A pessoa que permanece, a pessoa que vence, é a pessoa que aprendeu a andar na verdade. E a pessoa que aprendeu o que é justiça e a andar na justiça. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, por quê? Porque Jesus, ele fala uma coisa. Só existe uma coisa capaz de nos libertar. E ele fala o seguinte: conhecereis e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade me liberta. Por que a verdade me liberta? Porque a verdade me faz conhecer a justiça. E aquele que é verdadeiro e aquele que é justo alcança o favor de Deus. Alcança o favor de Deus. Amém? O problema é que a maioria de nós achamos que a justiça que a palavra de Deus fala é a justiça dos homens. Só que a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia para o Senhor. Ou seja, não tem valor nenhum. A justiça do homem não tem valor para Deus. Por que a justiça do homem não tem valor para Deus? Porque nós somos justos somente por aquilo que nos beneficia. A justiça do homem, ela só é válida para aquilo que o beneficia. Mas quando nós entendemos a justiça de Deus, nós entendemos que a justiça de Deus se chama graça. A graça é a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é apoiada no que eu faço ou deixei de fazer. Mas a justiça de Deus está apoiada naquilo que Cristo fez por mim na cruz. E naquilo que Ele continua fazendo a meu respeito. A minha justiça não serve para nada. Mas quando eu entendo que a justiça de Deus é poderosa, eu aprendo a carregar ela nas costas. Eu não vivo pela minha força, mas eu vivo pela graça, por aquilo que Cristo já fez por nós. Amém? Então, quando ele fala de verdade, quando ele fala de justiça, ele fala: ei, aprenda e entenda o que é graça, porque a graça é a verdade. E a justiça de Deus é graça. E por que é tão importante você entender a justiça de Deus e a graça? Porque se você não entende graça, sabe o que vai acontecer? Você vai se autocondenar quando você pecar. Se você não entende graça, você não vai ter proteção contra você mesmo. A graça não serve para impedir você de pecar. A graça serve para te ajudar quando você pecar. E a pessoa que não entendeu a verdade de Deus, e a pessoa que não aprendeu o que é graça e a caminhar na justiça, ela está desprotegida. Irmãos, eu acho tão poderosa a Bíblia, porque lendo a palavra de Deus, sabe o que eu entendi esses dias? E eu já, por muitas vezes a gente lê, e muitas vezes nós não entendemos, porque o evangelho foi muito bagunçado para nós. Mas quando nós entendemos o evangelho hoje, quando você entende as 3 esferas do evangelho, graça, reino e o evangelho eterno, você entende uma coisa. Jesus não morreu na cruz para me libertar do diabo. Você já parou para pensar nisso? A maioria dos crentes tem uma ideia seguinte: Jesus morreu na cruz para me libertar do diabo, para que eu não vá para o inferno. Não é o que a gente crê. A maioria das pessoas fala: por que você crê em Deus? Por que você serve a Deus? Para que serve a graça? Ah, a graça veio para me libertar do diabo. A graça veio para me libertar de Satanás. Não, irmão, presta atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que Satanás e seus anjos já estão condenados. Se o diabo já está condenado, presta atenção em outra coisa. Marcos capítulo 16 diz que Jesus tomou todo o poder nos céus e na terra. Agora eu pergunto para você, se Jesus tomou todo o poder, que poder o diabo tem? Que poder que o diabo tem, irmãos? O diabo não tem poder, porque Jesus tomou todo o poder. Amém?
Agora me presta atenção, eu só quero dar uma pincelada naquilo que Deus falou comigo essas semanas aí. Se Deus tomou todo o poder para ele, todo o poder, o diabo não tem poder. Então, Jesus não morreu na cruz para me libertar do diabo, porque o diabo já não tem poder. Jesus não morreu na cruz e eu não aceitei Jesus para cair, para não ir para o inferno, porque não é isso o objetivo. Agora, a palavra de Deus fala que Satanás e seus anjos já estão condenados, ok? E a palavra de Deus diz que naquele dia, quem não estiver com o seu nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, junto com Satanás e os seus demônios. Ou seja, a mesma condenação que está sobre os demônios, sobre Satanás e seus anjos, vai vir sobre todo aquele que também não creu, é todo aquele que não permaneceu. Amém? Agora entenda algo, para bugar tua cabeça um pouco, para você mergulhar. Jesus não morreu na cruz para me libertar do diabo. Jesus morreu na cruz para me libertar da ira de Deus. Jesus não morreu na cruz para me libertar do diabo. Ele morreu na cruz para me libertar de Deus. Porque o poder já não está na mão do diabo, o poder está na mão dele. Ele é o justo juiz. E naquele dia, ele julgará todos, tanto os sãos, quanto os bons, quanto os maus. E naquele dia, ele como juiz, a uns vai receber o favor de Deus e toda a tua graça e o teu amor. A outros vai ser imputada a justiça de Deus para todo aquele que não creu e não permaneceu. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu na cruz para me libertar do diabo. Ele morreu na cruz para me libertar de Deus, da ira de Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, ele me tirou do lugar da sua ira e me colocou no lugar do teu amor. Então, quando eu entendo justiça, eu entendo uma coisa. Não é nada do que eu faça que pode mudar o que Deus fez ou deixa de fazer por mim. Mas do que Jesus fez na cruz, me libertou e me dá a livre acesso ao que Deus está fazendo de bom. Aleluia. Então, uma das características que você precisa entender sobre a armadura de Deus, aprenda o que é a justiça de Deus. Mas quando você aprender, você precisa fazer o quê? Se revestir dessa verdade. Não é a verdade que você entendeu simplesmente. Não é a verdade que foi imputado sobre você que você acha legal. Mas a armadura de Deus está falando de você entender a verdade dele, carregar essa verdade. E está falando de você entender a graça, a justiça dele, e não a sua justiça própria. Por isso, a pessoa que está revestida da armadura de Deus é a pessoa que não tem mais justiça própria. A justiça dela não está apoiada no que ela faz. A justiça dela está apoiada no que Cristo fez. Então, nesses dias, aonde nós somos tentados demais a ficar pensando em coisas ruins, eu tenho uma alternativa. Ou eu foco na minha justificativa própria e saio para a rua e tento bater em todo mundo que eu ver na rua, que não é favorável ao que eu quero, ou eu me revisto da justiça de Deus e entendo que se Jesus tem todo o poder, ele ainda é poderoso para julgar e para fazer qualquer coisa na minha vida. Essa é a justiça que eu preciso ter. Então, o que faz eu ter liberdade emocional? O que faz eu continuar firme, mesmo nos dias difíceis? Uma das características é entender a verdade e a justiça de Deus. Se revestir dessa justiça. Amém, igreja? Isso é um ponto da armadura de Deus. Vamos lá, versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Mais uma vez, o que é evangelho? O evangelho é boas notícias. Mas não é as boas notícias referente àquilo que eu acho legal. O evangelho é uma boa notícia referente àquilo que Cristo já fez por mim. O que nós falamos aqui agora há pouco. Graça. Amém? E ele está falando uma coisa. Além de você andar, ser verdadeiro, porque isso é caráter de Deus. Justiça e verdade é caráter de Deus. Amém? Presta atenção antes de a gente seguir aqui. Não tem como você cobrar justiça de um homem, de um político, se você não é justo. Não tem como você cobrar verdade de alguém
se você não é verdadeiro. Então, antes de eu querer que o governo seja justo, eu preciso ser justo. Antes de eu querer que algo seja bom, eu preciso ser a referência desse algo bom. Então, quando fala de armadura também, está falando de justiça, de você ser justo. E de você também ser verdadeiro. Anda na verdade, irmão. E aí você vai ter poder para cobrar alguém. A palavra de Deus fala o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Não. Porque se os dois forem cegos, os dois vão cair no buraco. E aí ele fala: como você pode falar que tem um cisco no meu olho, se ainda tem uma trave nos seus? Aí a palavra de Deus diz assim, ó: tirai primeiro a trave dos seus olhos, para que você possa enxergar bem o cisco que está no olho do teu irmão, para que você tire o cisco do olho dele. Ali não está falando sobre você não ter direito de julgar. Presta atenção nisso. Ali não está falando que eu não posso julgar o meu irmão. Ali não está falando que eu não posso apontar o dedo e falar: cara, você está errado, você precisa mudar. Não. Mas ali está falando o seguinte: antes de você julgar, analise se você mesmo não tem falta. Porque se você tem uma trave nos seus olhos e você tenta julgar o outro, vocês vão cair no mesmo buraco. Mas a palavra de Deus fala: tirai primeiro. Ele não está falando para mim não julgar. Ele está falando: tira a primeira trave dos seus olhos, para depois julgar. Então ele está falando sobre o quê? Você quer julgar alguém e falar que alguém tem que ser verdadeiro? Você tem que ser verdadeiro. Você quer julgar alguém e falar para alguém ser justo? Você tem que ser justo. Porque se você não é justo e não é verdadeiro, aos parâmetros da palavra, não é a minha própria justiça, a justiça de Deus, então você não tem direito de falar nada para ninguém. É melhor que fique quieto. Porque com o mesmo juízo com que você julga, você também será julgado. E se você está julgando alguém, colocando, imputando um juízo, e você está caindo no mesmo lugar, é uma faca de dois gumes, vai cortar para ele e vai cortar para você. Então entenda, justiça e verdade tem que nos acompanhar. Seja verdadeiro, seja justo. Não se indigne com alguém que está fazendo algo que você odeia, se você mesmo não é exemplo disso. Não se indigne com alguém que não está fazendo o que você gostaria que fizesse ou que você acha justo, se você mesmo não faz. Então seja você primeiro o exemplo, para depois você cobrar alguém. Amém? Recebe em nome de Jesus. Aleluia! O que é o evangelho? Aqui está falando sobre nós prepararmos o evangelho da paz. Aqui está falando sobre armadura. Quando fala de preparar, está falando sobre andar, sobre caminhar sobre o evangelho. Então coloca aquela bota de ferro da palavra de Deus. O que é o que me faz caminhar? O evangelho. Se você está caminhando em qualquer outra coisa que não seja o evangelho, você está com um problema terrível. Você pode levar uma rasteira e cair, porque os seus pés estão desprotegidos. Então aqui está falando o seguinte: verdade, justiça e o caminho já está pronto. Deus preparou toda boa obra de antemão para que nós andássemos sobre ela. Ou seja, Deus já me deu o caminho. Não é qualquer caminho que leva a Deus. Você já viu essas ideias? Tem muita gente que tem uma ideia muito errada, irmão, e fala o seguinte: qualquer caminho, todos os caminhos levam a Deus. Satanás inventou isso. O próprio diabo inventou isso. Porque não é todo o caminho que leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Evangelho. Amém, igreja? Evangelho. Então aqui não tem como nós cavarmos um pouco mais profundo nisso. A única coisa que eu peço para você: aprenda o que é evangelho, para que você caminhe, para que a sua bota, para que os seus pés sejam firmes. E aí o diabo não vai conseguir te dar uma rasteira, irmão. Porque você pode estar cingido aqui em cima. E aí você pode levar uma paulada nas costas, não vai acontecer nada, porque você está com a verdade, você está com a justiça, você está com a armadura aqui em cima. Mas se os seus pés, que é o evangelho, não estão revestidos, se você não está caminhando no que é evangelho, você pode levar uma rasteira e cair. E não importa se você tem uma armadura forte em cima, se a base que é os seus pés não estiver firme. Então a base que nós precisamos caminhar hoje se chama evangelho. E para que serve o evangelho? O evangelho serve para que você tenha uma referência. Porque se você perdeu o caminho do evangelho, se você perdeu aquilo que Deus ensinou você a andar, mais cedo ou mais tarde você vai levar uma rasteira e você não vai conseguir ficar em pé.
Então, ele está falando o seguinte, o segundo ponto da armadura de Deus. Ele fala para nós o seguinte, o terceiro, né? No versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? Versículo 16, fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Meu irmão, o escudo da fé. O que é um escudo? Quem sabe o que é um escudo? Quem conhece o Capitão América? Os mais jovens, tem que usar isso, né? Se for usar outra referência, ninguém sabe o que é. Você aí que é o mais jovem, o que é o escudo? Capitão América. Para que serve o escudo? Na hora que alguém atira, ele coloca o escudo na frente, bate no escudo e cai. Ok? Aqui está falando que uma das coisas que é fundamentais na armadura de Deus se chama escudo da fé. E para que serve o escudo da fé? A palavra de Deus mesmo fala, para que você possa vencer todos os dados inflamados do maligno, ou todas as flechas que foram lançadas contra você. Pela fé, você vence. Agora eu quero que você entenda. O que são essas flechas? Essas flechas são pensamentos, são opiniões, são direções, frustrações, situações que te fazem duvidar daquilo que Deus prometeu. Amém? Presta atenção numa coisa. Tudo que te gera dúvida é um dado inflamado do maligno. Tudo que te faz duvidar daquilo que a palavra de Deus é, da verdade que Deus chamou. Talvez, irmão, às vezes você comete um erro. E a primeira coisa que vem na tua cabeça é: será que realmente Deus me ama? Quem já passou por isso? Será que realmente eu sou importante? Será que realmente Deus está olhando para mim? Ou de alguma forma você recebeu uma promessa de Deus e as coisas começam a dar errado na tua vida. E aí você fala assim: tá tudo dando errado. Eu acho que Deus se enganou. Toda vez que vem esses pensamentos, são dados inflamados do maligno. E como que eu venço esses pensamentos? Fala comigo assim, ó, pela fé. E o que é fé? Meu irmão, eu amo isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de tudo aquilo que eu não vejo. Em outras palavras, fé não é o que eu ouço. Ah, Lula ganhou, vai destruir o Brasil. Ah, não vai dar certo. Fé não é o que eu ouço. Fé não é o que eu vejo. Tá tudo dando errado, tá desmoronando, você vê tudo caindo. Fé não é o que eu sinto. Fé não é o que eu escuto. Fé é uma certeza que não vem dos olhos, que não vem dos ouvidos, que não vem da boca, que não vem dos sentimentos. A fé é uma certeza que brota de Deus. E é uma certeza que brota dentro de mim, que sou espírito junto com Deus. E no meu espírito eu creio que aquilo vai acontecer e o que Deus falou, Ele é fiel para fazer. E ponto final. A fé é a certeza, não é dúvida. Se de alguma forma você fala assim, ó, eu creio em Deus, mas de repente essa fé que você tem em Deus te faz duvidar ou você treme, isso ainda não é fé. Porque fé é uma certeza. E como eu falo isso? Porque o que me faz falar que não importa se é Bolsonaro ou Lula, Deus é conosco. O que me faz falar? Fé. É uma certeza de que Deus vai sustentar a nossa vida, independente do resultado que o governo tiver. Fé. Fé é uma certeza de que Deus vai fazer algo na minha vida, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não tenha referência nenhuma, mas pela fé eu creio e ponto. Então fé é uma das coisas mais poderosas do escudo, da armadura, porque ela serve como escudo. Amém? Só que uma coisa que você precisa entender, você tem um escudo aqui, só que você não está com ele levantado, você está jogando ele de lado. O que vai acontecer? Serve para alguma coisa? O escudo precisa estar onde? Na frente. Normalmente o escudo ele protege as partes mais vitais. O colete, por exemplo, você não vai ver um colete na cabeça.
Porque tinha que ter um capacete, pelo menos, não tá. Então, pelo menos, o policial usa o colete no peito, porque aqui estão os órgãos vitais, ok? Se você acertar o braço, vai doer, pode morrer também, pode, de qualquer forma. Só que é muito mais difícil. Agora, se acertar talvez no peito, em algum lugar, fica crítico, ok? Então, o escudo da fé, ele é o nosso colete. Ele precisa estar protegendo você. E é interessante que o colete protege o quê? O que está no peito? Coração. Isso é poderoso demais. O colete, irmão, a fé, ela serve para proteger o teu coração. Porque uma das coisas que mais afetam na nossa vida, quando a dúvida entra, é o coração. Você balança. Sentimentos ficam balançados. Amém? O sentimento se abala. E aí você não consegue raciocinar direito. Aí você fica mal. A maioria das pessoas hoje que elas têm depressão. A depressão, irmão, é uma doença da alma. Vocês sabem disso? A depressão é uma doença que ela não é algo simplesmente natural. Ela é algo que afeta principalmente o coração, a alma, os sentimentos. A pessoa fica com o coração apertado, triste, não consegue se alegrar, o coração para baixo. Por quê, irmão? Porque a dúvida fica ali. Ela não consegue olhar para o lado bom. Ela não consegue olhar para um lado que pode ser algo legal para ela. Ela sempre tira e olha para o lado ruim. E por que isso acontece? Porque os dados inflamados do maligno entram e entraram na vida dessa pessoa. E quando os dados entram, irmão, você começa a duvidar. Você começa a não ter fé. E quando a fé começa a morrer, irmão, é difícil demais. Porque a fé tem a ver com esperança. Toda pessoa que ela tem fé é uma pessoa que ela continua com a esperança ativa. E a pessoa que perde a esperança, irmão, é muito difícil de uma pessoa se alegrar. Então eu quero que você aprenda de todo o coração. E é interessante porque a palavra de Deus fala que fé é algo que se você pedir para Deus, Ele te dá. Então aquele que tem falta de fé, Tiago fala, peça a Deus que Ele dá. Aleluia. Então fé é algo que você pode ter. Quanto mais você pedir, mais você vai adquirir. Aleluia. Então, se você está tendo falta de fé, se você já não está tendo mais crença, já não consegue crer mais em algo bom, se você deixou os dados do maligno entrar e te fazer duvidar, pede para Deus, que Ele vai te devolver o escudo. E você vai continuar firme em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala o seguinte, no versículo 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso é uma das coisas poderosas, irmão. O capacete serve para onde? O capacete serve para a cabeça. Amém? Você percebe como que a palavra de Deus é poderosa? Porque ele começa falando sobre revestir, couraça. A armadura, ele começa pela couraça, ele começa pelas costas, começa pelo peito. Depois ele vai lá para os pés, o evangelho. Aí depois ele vai para o escudo. E agora ele vai para a cabeça. E ele está falando para nós assim, olha, se reveste do capacete da salvação. E isso é uma coisa que mais me impressiona. E toda vez que eu oro muito sobre isso. Deus é prova, porque eu falo muito sobre isso. Deus, me ajuda a não perder o capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é quando você continua com os seus pensamentos naquilo que Deus prometeu para você. Na salvação que Ele te deu. Por quê? Irmãos, presta atenção em algo. Eu não estou aqui hoje, você está me vendo aqui hoje pregar essa mensagem, falar sobre isso. Eu não estou aqui hoje, irmão, porque eu acho legal, porque é simplesmente mais uma ideia que eu tenho. Não, irmão. Eu só estou aqui hoje porque eu acredito que existe um futuro para aqueles que creem. Eu acredito que existe uma nova Jerusalém. Eu acredito que existe um novo céu e uma nova terra. O que me motiva a permanecer em pé é saber que Deus prometeu e existe uma salvação para todo aquele que crê. Então, o que me motiva não é o que a vida tem para me dar. Porque eu posso falar para você uma coisa? Às vezes, se eu não pensasse na salvação, nada me seguraria aqui, irmão. Nada.
Nada, às vezes, os pensamentos que vêm na minha cabeça, as situações que eu enfrento, se eu não tivesse crendo na salvação que Deus me prometeu, nada me seguraria aqui. Nada, nada. Eu já tinha metido o pé, eu já tinha abandonado. Podia falar que Deus é bom, podia falar que Deus é legal, podia falar qualquer coisa, irmão. Se eu não tivesse firme naquilo que ele prometeu para mim, sabendo que existe uma salvação e que um dia eu vou ver ele face a face, e que um dia nós estaremos face a face com ele, se não tivesse essa esperança dentro de mim, eu não continuaria. E é por isso que eu falo que uma das coisas mais poderosas de um crente é o capacete da salvação. Porque quando você perde o senso do teu futuro, quando você para de pensar que existe algo que Deus te prometeu, que não faz parte dessa terra, quando você para de pensar nisso, você para de viver. E a pior coisa que tem é você chegar num crente que ele perdeu o senso de salvação. Tem pessoa que já não pensa mais. Irmão, vira e mexe eu me pego pensando nas ruas de ouro, irmão. Vira e mexe eu me pego pensando como que vai ser. A palavra de Deus fala que ele vai fazer um banquete. E às vezes eu me fico pensando, eu sonho, direto eu sonho, irmão. Com eu lá sentado lá no banquete, sentado na mesa, podendo comer diante do Senhor. Direto eu sonho com Deus vindo, transformando tudo, restaurando tudo. E, cara, uma coisa que mais me pega quando eu leio Apocalipse, irmão, leia Apocalipse, leia. Uma das coisas que mais me pega, a palavra de Deus fala que naquele dia, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E às vezes, irmão, nos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, que eu já chorei, que eu já deixei lágrimas caírem, uma das coisas que mais me motivaram foi essa palavra. Um dia eu vou enxugar dos seus olhos tudo isso que você chorou. Um dia eu vou pegar tudo isso que você passou e vou converter em alegria na tua vida. Isso me gera esperança. Isso me faz permanecer. O que me faz vir aqui hoje no NP e trazer uma mensagem e pregar e continuar amando e continuar queimando. Irmão, existe algo para nós. Só que só vai receber isso aquele que permanecer. E é por isso que nós estamos aqui, permanecendo. Hoje a Karina mandou uma mensagem para mim, falando assim, ei, vai ter NP hoje? E eu falei, nem se for para mim abrir e falar oi, tchau pro povo, eu vou fazer o NP hoje. Por que isso, irmão? Porque eu sei que tudo isso que nós estamos fazendo, perseverando quando não tem motivo para perseverar. Quando é mais fácil ficar em casa, talvez. Quando é mais fácil ficar debaixo da coberta. Tudo que me faz perseverar, eu sei que Deus tem algo por trás de tudo isso. E todo aquele que persevera vai receber, irmão. E eu sei que essa mensagem que nós estamos pregando aqui hoje, você que está ouvindo, não é em vão. Você que está aqui hoje, não é em vão. Deus tem algo para você. Deus sabe o que está falando com você. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda, não perca o capacete da salvação. E outra coisa, e a espada do Espírito. Olha que louco. A armadura de Deus nós lemos até agora, falando sobre o quê? Proteção. Amém? Couraça, proteção. Capacete, proteção. Botas, proteção. Escudo, proteção. Só que aí ele fala o seguinte, vocês têm que continuar com o capacete da salvação. Não pare de pensar naquilo que Deus te prometeu. Amém, igreja? Só para mim terminar com isso aqui. Não pare de pensar no que Deus te prometeu e também não se esqueça da onde você saiu. Porque teve momentos na minha vida que só me fizeram permanecer porque eu me lembrei de onde eu saí. Porque nem sabendo para onde eu ia, irmão, às vezes funcionava. Mas quando eu parei para pensar aonde eu estava e aonde eu estou, meu irmão, isso falou, não, Deus, vale a pena. Vale a pena. Então o capacete da salvação é, não se esqueça de onde você vai, mas também não se esqueça de onde você saiu. Sempre se lembre disso. Amém? Só que depois de ele falar sobre proteção, ele fala sobre algo que serve para lutar, que é a espada. Amém? A espada serve para atacar. Glória a Deus. E é interessante que ele fala, e não deixeis a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Entenda uma coisa, irmãos, presta atenção nisso. Nós falamos sobre proteção, Deus falando sobre permanecer, proteção. Só que agora ele fala sobre ataque. E a única coisa que ele serve, que ele fala como ataque, é a palavra. Amém?
Então eu quero que você entenda uma coisa. Se a palavra de Deus é a espada do Espírito, aquele que não conhece a palavra, ele não sabe atacar. Amém? Se a palavra de Deus é o que me faz vencer, é o que me faz lutar, é o que me faz atacar, a pessoa que tem a armadura de Deus, mas ela não conhece a palavra, ela não tem entendimento da palavra, ela só se protege, ela nunca ataca. Então, uma das coisas que você precisa aprender, você precisa conhecer a palavra. Uma das partes da armadura de Deus e fundamental é palavra. E é interessante porque quando Jesus ele vence o diabo no deserto, ele venceu o diabo somente com a palavra. O diabo chegou nele e falou: "Ei, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão." E ele usa a palavra. E ele fala: "Nem só de pão viverá o homem." Ou seja, o diabo atacou e ele contra-atacou com a espada. Depois o diabo leva ele para um alto lugar e fala: "Olha, se joga daqui. Não está escrito que ao Senhor dará ordem aos seus anjos?" Ele falou: "Mas também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus." Amém. Mais uma vez, palavra. Depois ele fala: "Olha, todos esses reinos aqui são meus, e se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar." E ele fala: "Ei, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito que só ao Senhor se prostrará e somente a ele servirá." Palavra. O diabo perdeu, porque o Jesus atacou ele com a palavra. Então você precisa ter palavra. Você é um crente que não lê Bíblia, toma cuidado, você está desprotegido. Você só está apanhando, 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 e você nunca consegue vencer. E para que serve a espada para vencer? Porque no ataque você ganha território. Você não ganha território quando você a defende somente. Você só ganha território quando você ataca. Amém, igreja? A pessoa que ela só se defende com a palavra e ela não com a armadura, mas ela não tem palavra, ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Ela não ganha espaço, ela não ganha território. O que me faz avançar é ganhar território. Eu tenho que atacar para ganhar. E você só consegue atacar se você tem a palavra. Então, tenha a palavra de Deus. Amém? E aí ele fala assim, ó, só para encerrar no 18: "E orar em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos." Aí ele fala para nós o seguinte: revista-se da armadura de Deus. Amém? E aí ele fala de palavra, fala de tudo isso que nós lemos. Mas aí ele fala o seguinte: mas também orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ele não fala orar em todo tempo do jeito que você quiser orar. Ele não fala orar em todo tempo do jeito que você acha legal que tem que orar. Ele fala: aprenda a orar em todo tempo no Espírito. E existe uma diferença entre orar e orar no Espírito. Tem muita gente que ora, e às vezes, e até esses dias eu me perguntei, uma pessoa chegou em mim, e ela falou: "Cara, eu tinha uma pessoa na minha vida que orava, 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 mas não tinha vida com Deus, não tinha compromisso com Deus, era uma pessoa que não tinha vida nenhuma com Deus, mas orava muito, passava a madrugada orando." Amém? E aí me mostra uma coisa, irmão. Uma coisa é orar, outra coisa é orar no Espírito. Porque eu posso orar e mesmo na minha oração não ser eficaz. Porque tem muita gente que ora, mas ora o que quer orar. Tem muita gente que ora, mas a oração dele é só pedir. Ah, Senhor, me dá. Senhor, faz isso. Senhor, entra com providência naquilo. Senhor, muda tal situação. E aí a oração dele é inteira pedindo para Deus fazer coisas. Amém? E qual que é a diferença entre uma pessoa que ela aprende a orar no Espírito e a pessoa que ela aprende a orar somente com intercessão e pedindo e pedindo? A diferença é que a pessoa que ela só ora pedindo, irmão, ela tem Deus como um escravo. Ela tem Deus como alguém que tem que fazer o que ela quer. Então ela está sempre orando com como que eu posso falar? Uma expectativa no que Deus vai fazer porque ela orou. Mas a pessoa que ora no Espírito, ela ora como Jesus fala: "E seja feito a tua vontade e não a minha." Senhor, faz o que o Senhor quiser. Venha o teu reino. Toma o controle de tudo. Toma o controle de qualquer situação. E você está orando naquilo que o Espírito está fazendo. Eu posso orar e mesmo orar desconectado do que Deus está fazendo. Amém? Mas quando eu aprendo a orar no Espírito,
Eu estou orando juntamente com Deus. É por isso que a palavra de Deus fala, irmão, entenda uma coisa. A palavra de Deus fala que o Espírito intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, porque ele conhece o coração do homem, coisa que o homem mesmo não sabe. E muitas vezes ele intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis. Tem muita gente que acha que orar no Espírito é somente orar em línguas. Não. Ele fala, ainda que com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu oro em Espírito, quando eu estou orando em línguas, sim, o Espírito está intercedendo. Mas eu posso orar em português, na minha língua, e mesmo assim também está orando no Espírito. Porque o que define se eu estou orando no Espírito ou não, é se o Espírito está tomando conta das minhas decisões em oração, ou se é a minha carne e a minha vontade que está guiando isso. Quando eu aprendo a deixar a minha carne guiar a minha vida, irmão, eu vou querer somente construir o meu reino. Mas quando eu estou orando pelo Espírito, eu estou falando para ele, Senhor, eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. O que o Senhor quer fazer? Você já experimentou orar dessa forma? Como assim? Para de chegar em Deus e somente ficar pedindo, 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 e começa a orar, ajoelha e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui agora? Eu estou aqui nesse momento, e eu tenho tanto tempo de oração aqui, eu vou tirar pelo menos meia hora de oração, Senhor. O que o Senhor quer fazer nesses 30 minutos? Faz aqui, eu te dou liberdade. Eu oro muito em línguas, Deus sempre vai me guiar muito em oração em línguas, mas às vezes eu percebo que Deus começa a colocar umas coisas na minha cabeça que não tem nada a ver. Coisa que eu nem estava imaginando. De repente Deus coloca uma pessoa para me orar por ela, pessoa que eu nem sabia do que estava acontecendo, nem sabia de onde que era. E aí Deus começa a me dirigir. E por que isso acontece? Porque eu escolhi orar no Espírito, em Espírito, e não somente orar. Então a gente precisa aprender, irmão, que tem muita oração que não tem efeito, que não surte resultado, porque nós não oramos no Espírito. Nós oramos, mas não deixamos o Espírito agir. E isso cabe até mesmo no arrependimento. Às vezes nós chegamos no quarto, presta atenção no que eu vou falar, que é muito profundo isso. Deus sabe onde que Ele está nos levando. Amém? Às vezes a gente chega no quarto e nós já chegamos em Deus com uma ideia formada. Por exemplo, eu cometi um pecado, errei. E aí você já chega em Deus fazendo o quê? Senhor, me perdoa por causa desse pecado. Senhor, me livra desse pecado porque eu cometi esse pecado e tal. Beleza. É legal? Muito bom. Só que quando você dá liberdade para o Espírito Santo agir em cima dessa sua fraqueza, em cima desse pecado, você vai perceber que a pessoa cometeu um pecado, sei lá, ela cometeu uma mentira. Ela contou uma mentira. E aí quando ela ora por ela, ela pede para Deus perdão pela mentira que ela contou. Amém? Só que quando nós entramos no Espírito, você vai ver o Espírito falando assim, perdoa pelo meu orgulho. Perdoa porque eu sou orgulhoso. Perdoa porque eu sou autossuficiente. E aí você olha e você fala, tá, mas Espírito Santo, o Senhor não vai falar sobre a mentira? Ele falou, não, porque o problema não é a mentira, o problema é o orgulho. E quando nós entramos em Deus, para orar em Espírito, Ele atinge o alvo. E o alvo não é a mentira que cometeu, o alvo é o orgulho da pessoa. Então Ele te leva a orar pela causa certa, pelo motivo certo. É por isso que muitas vezes nós estamos batendo numa mentira e continuamos orando e pedindo perdão por uma mentira, quando Deus está falando para você, ei, você precisa mudar isso aqui, não isso. Mas você não consegue enxergar, porque nós não oramos no Espírito, nós só oramos na carne. Você consegue entender onde eu quero chegar? Amém, igreja? Então, quando ele fala sobre orar no Espírito, com toda oração e súplica, no Espírito, ele está falando sobre aquilo que ele quer fazer e não sobre o que você quer fazer. Mais uma vez, não é sobre a minha justiça, é sobre a justiça dele. Não é sobre o que eu acho certo, é sobre o que é certo. Amém, igreja? Eu sei que é profundo isso. Eu sei que é profundo isso. Não dá para a gente cavar tanto, mas eu sei que Deus falou aqui. Amém, igreja? Queridos, eu quero que você entenda isso. Eu quero orar com você hoje. E nós vamos orar para que Deus nos revista da armadura dele. Eu quero te convidar, se coloca de pé. Meu Deus, que bom. Hein? Glória a Deus. Deu para. Eu sei que é muito, irmãos.
o que nós pegamos aqui hoje é muito condensado. Só isso aqui que nós fizemos aqui hoje daria um livro, não daria não? Se a gente especificar, se a gente pegar realmente e detalhar cada ponto com profundidade, irmão, daria um livro isso. Mas eu quero que você entenda. Comece a olhar para a palavra de Deus como ela realmente é, e não como você acha que ela é. E eu quero pedir para Deus, para Ele nos trazer esse entendimento, trazer realmente essa clareza, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós nos prostramos diante do Senhor porque reconhecemos que Tu és a resposta para tudo aquilo que precisamos e para tudo que necessitamos, Deus. Nós sabemos que não é, Pai, um governo nessa terra que pode influenciar a nossa vida e que pode transformar a nossa vida. Reconhecemos que se o Senhor, Pai, não permitir, Senhor, as coisas acontecerem, nada vai acontecer. Então nós confiamos em Ti, que o Senhor ainda está no controle de tudo, ainda que saia do nosso controle. Nós confiamos em Ti, Pai, para sustentar a nossa casa. Nós confiamos em Ti para sustentar a nossa vida. Confiamos em Ti para restaurar, para construir, Senhor, um novo fundamento, um novo alicerce sobre a nossa vida, Pai. E nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade de curar, de transformar, de restaurar, de fazer muito mais, Senhor, do que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de derramar sobre nós o Teu coração, Senhor, e nos mostrar a direção do Teu amor, a direção do Teu querer. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha nos tirar do lugar, Pai, do raso. Nos tira do lugar de águas rasas e nos leve em águas profundas. Conduza a nossa vida em um lugar, ó Pai, onde nós possamos realmente mergulhar, realmente nos banhar nas águas do Teu amor, no conhecimento profundo da Tua palavra. Nós oramos para que o Senhor venha trazer maturidade emocional, que o Senhor nos ajude a olhar para a palavra do Senhor, não somente como mais algo escrito, mas que seja algo profundo, que nós venhamos a cavar, que nós venhamos realmente a amar o Senhor. Nos ajuda a nos revestir, Pai, da verdade, da couraça da justiça. Reveste-nos, ó Pai, com tudo isso. Nos ensina a viver, Pai, na sua justiça, não na nossa. Na tua verdade, não na nossa. Meu Deus, nos ajuda a calçar os pés no evangelho da paz. Que nós venhamos a caminhar na direção do Senhor, na direção do seu amor. Que não seja da nossa forma, do nosso modo, mas que seja como o Senhor quer, Pai. Senhor, nós oramos. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a permanecer com o escudo da fé levantado. E que nenhum dardo inflamado do maligno venha bater e conseguir entrar na nossa vida, conseguir tocar o nosso coração. Meu Pai, que caia por terra em nome de Jesus todos os pensamentos contrários dessa nação. Nós olhamos em nome de Jesus, oramos ao Senhor e declaramos: Pai, Tu és o Senhor de todas as coisas. E em Teu nome nós clamamos e oramos, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz em meio ao Teu povo. Que o Senhor venha trazer paz em meio à guerra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos, ó Pai, daqueles que estão aí hoje, Senhor, lutando contra a carne e o sangue, ferindo pai, ferindo mãe, ferindo a família, Deus. E que eles possam enxergar, meu Pai, que o Senhor é a resposta para tudo. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, tudo o que aconteceu, os resultados dessa votação, nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor entre com providência, que o Senhor faça o que o Senhor quiser sobre a nossa nação. Seja o que for, Pai, nós confiamos em Ti. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o capacete da salvação esteja sempre colocado em nossa cabeça. Que nós não venhamos a perder o senso, Senhor, de destino, o senso de propósito. Por mais, Senhor, que nós podemos querer que esse mundo cresça, que as coisas melhorem, quando nós olhamos para a palavra, Senhor, é de mal a pior. A Tua palavra nos mostra que essa terra é de mal a pior, Senhor. E que até os últimos dias, os elementos em fogo se converteriam, Senhor. Então nos ensina, nos mostra, meu Pai, que o Senhor está acima de tudo, e que ainda que esse mundo se perca, através, Senhor, daquilo que a Tua palavra já falou que vai acontecer, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, Senhor, subirão com asas como águias, Senhor, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, homens, ó Deus, que vão caminhar, que vão voar na Tua presença. Meu Pai, a nossa força não está nessa terra, a nossa força está em Ti. Mas nós não queremos ser negligentes com essa terra.
Nos dá sabedoria para fazer tudo o que precisar ser feito. Nos dá entendimento para fazer tudo o que precisar fazer, Pai. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós queremos fazer. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. E confiamos em Ti, Pai. Tu és o Senhor, Tu és a resposta para todas as coisas. Meu Pai, eu oro para que haja cura agora. Cura o coração desse homem, Pai, que está aqui hoje ouvindo essa live. Cura esse homem, essa mulher, ó Deus. Seja qual for a enfermidade, agora eu quero orar por curas. Que o Senhor venha trazer milagres, que o Senhor venha destravar, que o Senhor venha trazer um senso de propósito, de destino sobre a vida desse homem e dessa mulher, ó Pai. Que eles cresçam, que eles amadureçam. E nós venhamos a ser verdadeiramente, Pai, pessoas bem relacionadas, pessoas bem estruturadas, ó Deus, emocionalmente. Que nós venhamos a ter, Pai, a emoção curada, o nosso senso, Pai, de propósito curado, que nós nunca venhamos a nos perder, que nós nunca venhamos, ó Pai, a perder a direção, a perder, Senhor, o propósito. Acima de todas as coisas, está o Senhor em nossas casas, em nossas vidas. Que o Senhor cure, que o Senhor trabalhe. Meu Deus, eu oro pelo NP, eu oro, Pai, por essa reunião, que o Senhor nos dê essa graça, Pai. Eu vejo que o que nós fazemos aqui é poderoso. Então nos ensina, Deus, a caminhar, a amadurecer, a avançar mais, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós aqui. É o que nós te pedimos, ó Pai. Guarda cada um que está aqui, guarda cada homem, cada mulher, cada jovem, Pai, e nos leve em segurança para casa. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Queridos, compartilha a live aí. Você que está aí também, compartilha aí. Se você gostou, se foi bom para você, se Deus falou algo para você, por favor, coloca aí, olha, Deus falou comigo tal coisa. E por favor, me chama no direct depois, se precisar de alguma coisa, quiser conversar, quiser uma mentoria, um aconselhamento, pode me chamar. Eu vou te dar de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo NP, em nome de Jesus. Abraço, irmãos.